Aqui eles vão ficar só vendo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Entrou? Buonasera, Eleonora. Como está lei? Não está ouvindo porque ele está ali. Ah, o Aldo está de... Fora. Aí ele falou pra ela. Agora ele abriu. Tudo idiota. E ho parlato hoje com o Marco Palermo da Itália, de Roma. Marco? Non lo conosco. Siamo in tanti. La provincia in Italia è cresciuta, Sì. Compagnia. Bisogno melhorar meu italiano, porque... Ma io vedo Francisco che invite. Tudo bom, Francisco? Tudo bom, senhor? Tudo bom. Deixa eu só... Obrigado. Tem um pote cheio lá embaixo. Tá servindo? Tem que pegar lá embaixo. Tá servindo. Amendoim. Tá servindo, fica à vontade. Vontade de ir na cozinha, pegar, né? Porque... Só um átimo. Marco Carlo Rossi. Questo è di Milano? Di Milano. Milano. Lo conosco. Sì, lo conosco bene. È un caravan, sta saindo da Provide, un po' così. Bom, vamos lá. Vamos lá. Tá calor, né? Esquentou. Tá um calor, nossa. Depois, hoje vamos manter. Depois da aula de ontem, onde o objetivo foi apresentar alguns novos conceitos que diz respeito, se você não estiver ouvindo direito, você me fala e aumenta a voz. É que como não tem ninguém hoje pela live da nossa turma, eu vou me reservar no direito de falar um pouquinho mais baixo. No WhatsApp. Tá no Skype. E... é verdade. Olha, ver se eu lá no cantinho para você ver o que eles têm. Tá. E aí, fica melhor assim ou assim? Na louça. Tem un reverbero da luce branca. Dá quase. Dá pra ver o ventilador praticamente. Ó, tá bem aqui, né? Ó. Bem aqui, ó. Isso, aí mesmo. Isso. Mas eu estou vendo o Francisco também. O meu computador é dividido pela metade. Estou vendo o Francisco, que já cumprimentei. Não sei porquê. Bom, Não sei porquê. depois da aula de ontem, a gente colocou alguns novos conceitos que diz respeito à composição e à origem do eu. Só para a gente recapitular, aqui você tem o cérebro, né? Você recebe... Eu acho que melhora para ele, hein? Eu acho que fica melhor para vocês assim. E aí você recebe... Agora eu vou ficar aqui. Você recebe dois tipos... Não. Você recebe dois tipos de estímulo. O primeiro é o estímulo visual
e o depois é o estímulo de frequência. Lembrando que todas as frequências são geradas por formas de pensamento. E como que existe a atração dentro do cérebro? Então você tem aqui, eu só vou falar rápido, tá? Para a gente recordar. Dentro do cérebro, você tem um líquido chamado citosol. E você tem as conexões sinápticas. Essas conexões podem ser de 3 tipos. Por quê? Como que funciona um neurônio? O neurônio ele é composto de um núcleo, dos filamentos do dendríticos, e você tem a bainha de mielina, e você tem as células de Schwann. Portanto, a comunicação das conexões neurais, mais conhecida como axônios, ocorrem de 3 formas: axodendríticos, axossomático, quando a conexão ela envolve através do tálamo, hipotálamo, glândula pineal, a pituitária que fica no cerebelo, e neuroefecto. Essa aqui é mais exclusivo dentro do cérebro. Portanto, com a chegada dessas frequências, que vêm em forma de formas pensamento, nós vamos estudar, portanto, 2 modelos hoje. Nós vamos estudar as pré-existentes e as induzidas. As pré-existentes é porque já existem dentro do éter todas as frequências geradas por todas as mentes coletivas, representadas em quem? Em pessoas. Portanto, você vai ter as externas e as induzidas. As induzidas, ela vai receber todo o tratamento que a gente baseia-se no formato de conexões neurosinápticas. Que quem gera essas conexões neurosinápticas? O DNA. Certo? Por quê? Da mente coletiva vem o quê? Lembra? Pai, mãe, filho. Portanto, aqui, quem que define que tipo de frequência esse indivíduo vai receber? Lembra? Para que eu possa montar o conjunto, a forma pensamento no formato humano, no momento da concepção, é feita a descarga elétrica através do sêmen e através do óvulo. Portanto, face à frequência elétrica, gera-se uma emoção. A emoção que é gerada no momento da concepção do sêmen com o óvulo vai definir as formas de pensamento que este indivíduo vai receber. Por isso que o mesmo pai e a mesma mãe podem gerar uma pessoa ou uma criança perfeita, e o segundo ou terceiro filho pode nascer com algum tipo de problema genético. Por quê?
Porque a emoção gerada no momento da concepção fez com que houvesse disparidade da frequência entre os dois organismos geradores, que no caso o pai e a mãe, e o feto. Face à mudança da frequência, aquela carga emocional vai definir que tipo de experiências pré-determinadas aquele feto ou aquela criança vai passar. Portanto, as conexões neurais que estão dentro do cérebro, elas vão estar armazenadas no cerebelo através de 3 formatos. A comunicação, áxido dendrítico, que é né? Então aqui, ó, aqui você tem outro filamento, né? Lembra? Aqui você tem, né, aqui você tem o neurônio 1, aqui você tem o neurônio 2, né? Aqui, essa comunicação aqui acontece através do quê? Fendas sinápticas, lembra? Você tem a fenda pré-sináptica, a fenda pós-sináptica e a fenda sináptica. Lembra disso? Portanto, a intensidade dessa frequência que vai ser trocada entre os dois axônios, entre os dois neurônios, é definido no momento da concepção. Por quê? Porque as imagens que ele vai estar recebendo da mente coletiva em forma de frequência vai ficar armazenada onde? Na glândula pineal. Portanto, na hora que a criança nasce, essas conexões neurais já vão estar formadas. Portanto, o que ela vai representar dali para frente nada mais é do que as formas, pensamento, as quais vão gerar nela a atração. Por quê? Se ela nasceu com determinado tipo de necessidade, ela só vai olhar para aquilo que acontece. Como assim, Marcos? Normalmente, você compra um carro branco. O que acontece no dia seguinte? Você só vê carro branco. Aí você compra, não, eu não quero mais carro branco, eu quero carro vermelho. Aí você fala, mas todo mundo comprou carro vermelho? Não, é porque a tua atenção, ela foi voltada para a necessidade que você tem dentro de você. Nesse momento desta composição, outros 3 elementos constituem a forma com as quais este indivíduo vai passar por experiências. Quais são as 3? Quais são as 3 entradas que ele vai ter? Primeira, personalidade. A personalidade, ela vai receber outros 2 inputs, que é a sociedade a qual aquele indivíduo está convivendo. Portanto, ele vai começar a receber inputs do que é certo, do que é errado, por que fazer isso, por que não faz, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Por exemplo, o avô é médico, o pai é médico, o neto vai ser médico. Portanto, na personalidade você recebe um input social e um input familiar, mais conhecido como educação. O segundo input é a psique, onde você tem o id, o ego e o superego. E o terceiro input qual que é? Que define o modelo o qual este indivíduo vai seguir. A libido. Por que a libido? Porque na realidade os desejos só vão ser acionados se houver alguma coisa que ativa o desejo. Porque veja, você tem um carro X, Dantas. Você quer um carro Y? Não. Hoje você não quer. Portanto,
você não tem o quê? A força do desejo. O desejo está lá. Ter um carro novo, ter não sei o quê. O que bloqueia? Não são as articulações, são o quê? Os limites impostos pela sociedade ou pela educação familiar, que a gente chama de personalidade. Nesse momento, este indivíduo aqui, ele vai estar seguindo esses 3 modelos, os quais ele vai utilizar de teste dos 3 aos 5 anos. Portanto, as conexões neurais, através dos axônios, ela já vem pré-formatada. Mas lembra que o cérebro é novo, ele não tem ainda as ligações neurais formadas. Portanto, dos 3 aos 5, ele vai começar a passar pelas primeiras experiências e vai começar por atração dos iguais. Por que é autoimposto? Porque já vem com ele. A programação já vem com ele. Então ele vai pegar essa programação e vai testar. Posso, não posso, devo, não devo, chocolate é gostoso, não é gostoso, leite é quente, machuca, a tomada dá choque, não pode... Enfim, aí ele começa a testar. Quando dá 5 anos, ele já sabe e ele já definiu todas as conexões neurais que ele tem. Portanto, dos 5 aos 7 é o como que ele vai manifestar isso, de que forma, ou a melhor forma que ele vai manifestar. E aí entra o quê? Articulações. Porque os desejos foram refinados do 3 ao 5. Entra o quê? Articulações. Como que eu vou resolver os meus desejos? Do 5 ao 7, ele formata esse modelo. E é nessa hora que essas conexões neurais são realizadas. Do 7 aos 14, ele vai ver aceitação através de manifestações. E dos 14 aos 21 é a autoafirmação dele. E dos 21 ele segue para frente, no modelo que foi definido dos 3 aos 5 anos. Portanto, esse input 2, que é o autoimposto, advém desta programação. Certo? Aqui no cérebro, do lado direito, você tem a área de recompensa e prazer. O que significa isso? Essa emoção aqui, que foi gerada no momento da concepção, ela está gravada aqui. Certo? Portanto, quando ele começa a ter acesso às demais frequências que existem no éter, veja, ele foi programado para executar uma função. Por exemplo, qual que é a função que ele foi programado? Roma. Ele foi programado para executar isso aqui. Logo, todas as formas de pensamento, todas as gravações que ele fez, foi pré-determinadas, porque já foram pré-destinadas pela mente coletiva para que ele, através de experiência, execute da forma qual ele quer. Portanto, ele aprendeu que ele tem que fazer Roma. Dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21, ele fala assim: puxa vida, para mim satisfazer-me. Por quê? Porque da família veio as restrições. Só que a libido está começando. Eu preciso articular. Por isso que vem o ego. Eu preciso articular. Porque eu preciso satisfazer o meu desejo. A libido está ali, ó, como se fosse a gasolina, né? E aí ele fala assim: puxa vida, eu não posso fazer isso.
Então, o que ele faz através da articulação? Ele descobre que, por amor, ele satisfaz-se do mesmo jeito. Por isso que ele tem a satisfação tanto quanto. E é por isso que cada mente coletiva oferece várias formas pensamento para que você possa escolher e através dessas diferentes formas pensamento testar. Ou pode ser mora, né? Pode ser isso aqui. Nesse momento, ele pega e fala, puxa vida, eu não vou ser Roma. O que acontece? O que a gente estudou ontem. Essas emoções, elas estão gravadas na pituitária. Desculpa, na pineal. Pituitária? Qual que é? Essa aqui. Pituitária. Certo? Em formas de frequência. Essas emoções estão gravadas aqui. Logo, quando ele escolhe Roma, grava-se no timo o quê? Ele vai executar Roma. Ele veio para a mente coletiva dele falou, você vai executar Roma. Só que ele percebeu que Roma não vai dar, por causa da personalidade, da psique e da libido. O que ele faz? Ele justifica. Como que ele justifica? Através do amor ou através do mora. Então, mas Nesse... ele não alcançou Roma. Mas ele não alcançou Roma. Não alcançou. Foi isso que você falou? É isso. Desculpa, eu não consegui entender. Ele não alcançou Roma. Por não ter alcançado Roma, ele precisa satisfazer-se. Por quê? A psique está pedindo o que para ele? A psique está pedindo o quê? Satisfação. Satisfação e prazer. Aí ele escolhe seguir por Roma. Nesse momento, o que ele faz? Ele grava no timo o quê? As primeiras ou os primeiros traumas. Trauma. Grava no timo, grava na pituitária. E esse trauma ele acontece exatamente no momento qual? Ele não consegue satisfazer-se pela... Ele não se Foi o que ele foi programado. Daí nesse momento ele já gravou o trauma. Por exemplo, eu quero ter uma Ferrari vermelha. Acabou. É assim, ó. Meu pai tem, meu avô teve, eu quero ter uma Ferrari vermelha. Só que assim, eu não consigo. Mas é o seguinte, né? Se eu comprar um Onix vermelho e turbinar, botar uma roda, não sei o que, eu vou aparecer do mesmo jeito. Porque quando eu passar na rua, todo mundo vai olhar para mim. No meu Onix vermelho, não sei o que, vai falar, nossa! Portanto, eu não consegui comprar Ferrari, mas eu estou sentindo o mesmo prazer através do amor. Estou dando exemplo. Só que o que acontece? A Ferrari está lá dentro ainda. Nesse momento eu gravo o trauma de não ter conseguido e me iludo através do Onix e crio um processo neural de satisfação e prazer. Se eu não consigo ter Roma, eu vou ter amor. Nesse momento, esse sistema aqui, ele entra em funcionamento. De que forma? Todas as vezes que eu não conseguir ter satisfação e prazer, o que eu faço? Saída pela direita. Eu vou tentar me iludir com outra forma pensamento para poder satisfazer-me. Gera uma imagem em forma de frequência no timo e na pituitária, e no momento do sonho eu faço o quê?
eu realizo o meu prazer, os meus desejos. Entendido isso aqui? Está entendido? Logo, uma vez... Francisco, ficou... Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não tem dúvida? Pessoal da live, tem alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Querem fazer alguma pergunta, pessoal da live? Fica à vontade, pode perguntar. Tá? Nesse momento aqui, né, onde o indivíduo ele foi programado, o sistema de fuga foi criado, o sistema de satisfação e prazer também, e o sistema de materialização e realizações de desejos, surge o quê? Surge o quê? No indivíduo. Porque assim, ele não consegue ser Roma. As suas situações. Ai, tô tentando abaixar. Calma. Calma você. Não, eu entro em desespero. Portanto, nesse momento, eu não consigo satisfazer Roma. Eu preciso satisfazer, porque está lá dentro. O que surge em mim? 2 complexos, motivados pela emoção. Quais são os 2 complexos? Surge em mim que vai ter ação ativa no timo e no autoimposto os 2 complexos. A frustração é consequência. Isso. Complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. A não satisfação do complexo de superioridade e de inferioridade gera o quê? O que gera? Psicose. Isso aí também é dos 3 aos 5, Marcos? Não. Aqui normalmente acontece, dos 7 aos 14, que começa a gerar os primeiros traumas. Por quê? Porque ele pegou e falou assim, eu quero comer chocolate. Só que a minha tendência genética é de ficar gordo. O que o pai e a mãe falam? Não come, não pode comer, não sei o quê, papapá. Então, neste período dos 5 aos 7 aos 14, começa a gerar os primeiros traumas. Não estou falando da emoção do momento da concepção, porque essa aqui já foi, tá bom? Estou falando dos 14 aos 21, é onde ele busca a satisfação e prazer. Por quê? Meu amigo tem tênis novo, eu não tenho. Até os 10, 12, 11 anos, eu dou uma enrolada. Só que quando um menino começa a ir para a escola, não, eu quero viajar, por exemplo, na tua escola. Nós vamos ter uma viagem para o parque ecológico. Quem que vai falar não? Não dá para falar não. Enfim. Então, nesse momento aqui, ele começa a articulação, por isso, da psique. O motor é a libido. Portanto, por não conseguir, ou por ter dentro dele, ou por não ter coragem de enfrentar, ou por uma questão de concepção, ele vai manifestar complexos de superioridade e de inferioridade. Nesse momento, a não satisfação disso aqui gera o quê? A psicose. Psicoses que são esquizofrenia. A não satisfação do complexo de superioridade e inferioridade? Sim, senhor. Como assim a não satisfação do complexo? Ele não consegue utilizar o complexo de superioridade e de inferioridade. Ele não consegue.
Não consegue. Parece Frustração satisfazer. dos dois complexos que gera a psicose. Isso. Então, ó, eu preciso ter Roma. Eu preciso. Não consigo. Eu vou buscar satisfação e prazer na articulação, no ego. Porque a libido está falando, compra Ferrari, você precisa aparecer, você precisa ser mais bonito, você precisa ser não sei o quê. Complexo, você precisa ser mais legal, você precisa. Ele não consegue. Logo, ele vai arranjar um jeito de comprar o Onix vermelho, não sei o que lá, para poder satisfazer-se. Só que o fato de não ter o carro grava no timo e na pituitária e na pineal através desse processo dos axônios, certo? Os dois complexos de superioridade e de inferioridade não manifestados. A não manifestação desses dois complexos, o que precisa? Ele precisa extravasar isso. Como que ele materializa isso? Através de psicose. Quais são os dois principais tipos de psicose? A esquizofrenia, onde ele vai ter delírio e ilusões e a psicopatia. Que é, você vai fazer do meu jeito. Logo, explicado isso, certo? Através de não conseguir satisfazer-se por complexos, ele utiliza C de psicoses, aonde ele vai delirar e vai criar ilusões para quê? Para satisfazer-se. A construção de um mundo bem melhor. Nada mais é do que delírio e ilusão de um esquizofrênico, que não conseguiu satisfazer-se e criou um modelo do qual ele conseguiu se encaixar. Nesse momento, o que acontece com essa pessoa aqui? Com esse ser? Ele cria o quê? O que ele cria dentro dele? Ele não consegue, criou a psicose, vamos supor, o psicopata. Ele vai lá, ele faz o quê? Por exemplo, normalmente a psicopatia, ela tem uma fuga o quê? Sexual. Normalmente. Porque o sexual vai buscar o quê? Prazer. Por que ele vai buscar prazer? Para poder abrir o quê? O coronário. Para que ele tenha sensações de satisfação, que advém de frequências da onde? Do éter. Portanto, o ato sexual, para todo ser humano, ele faz o que com o chakra frontal? Ele abre. O coronário. Ele abre o chakra coronário. Para quê? Para que ele tenha acesso às formas pensamento do éter. E através deste acesso ele sentir o quê? Prazer. Portanto, que a maioria das psicoses que envolvem psicopatia tem cunho sexual. Nesse momento, o que acontece com ele? O que ele precisa? Qual que é a válvula de escape que ele cria nele? E aí é o tema da aula de hoje. Então a gente vai começar a aula agora. O que ele cria? Vocês querem água, pessoal? Querem água? O que essas pessoas, a maioria, 99,9999 da população cria dentro dela? A emoção. Que tipo de emoção? Qual que é a emoção?
Perdão. Como que ela vai conseguir matar uma pessoa e não se perdoar? Como que ela vai conseguir? Como que ela vai conseguir delirar e criar ilusões durante uma vida inteira, lá nos 50, 60, 70, ela fala assim, o que eu fiz da minha vida? Nesse momento, o que ela sai buscando? O auto perdão. E aí ela encontra o quê? No mercado. O que ela encontra? Um milhão de coisas. Ofertas para ser perdoada. Um milhão de ofertas, de possibilidades, de escolha, para que ela tenha com ela o perdão. Portanto, o que é perdão? O que é perdão? Francisco, o que é perdão? O que é perdão? Você entendeu esse processo aqui, como funciona? Entendi. Ficou claro isso aqui? Ficou. Com isso aqui, precisa ter uma ferramenta de fuga, que se chama perdão. O que é o perdão? Uma ilusão. Vou te dar um exemplo. E aí vem um conhecimento anterior meu. Como que Hitler vai pedir perdão para 6 milhões de judeus? É fácil. Se a guerra tivesse terminado em 1944 e ele não tivesse morrido, ele podia ter procurado a Igreja Católica, procurado um padre, ter confessado os seus pecados, e o padre faria o que com ele? Os seus pecados estão perdoados. Se eu for no sistema judeu, que é um pouco diferente, que é assim, se eu fiz algum mal para você, do qual você não goste, eu tenho que ir até você, confessar o que eu fiz, e aí você me perdoa. Mas mesmo assim, eu estou criando o quê? O perdão. Portanto, o que é perdão? Se eximir da responsabilidade do que você fez. Logo, a pergunta que surge depois do perdão é: quem é Deus? Deus é amor? Deus é perdão? Ou Deus é justiça? Ou você acha que com Deus você chega perto e fala assim, sabe o que é? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Me perdoa. Se Ele te perdoar, o que está acontecendo? Ele está sendo injusto. Porque assim, Ele está sendo enrolado por mim. Se Ele está sendo enrolado por mim, Ele não é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. E logo, esse ser aqui é fácil de engabelar. Se é fácil de engabelar, eu crio o que na sociedade? O pecado. E aí eu crio todas as formas, pensamento que dão para mim o quê? Perdão. Da onde que veio essa porcaria de perdão? Dos que fizeram um monte de bobagem. Exatamente, da Igreja Católica. Por quê? Porque se eu faço uma bobagem com você, eu vou na igreja e confesso.
E aí o padre fala o que para mim? Reze 10 Pais Nossos, 10 Ave Maria e vai para casa e está tudo certo. E aí o que eu estou fazendo com Deus? Está manipulando. Eu estou manipulando, eu estou chamando esse cara de tonto, porque assim, ó, se o padre falou que me perdoou, que o representante de Deus na terra me perdoou, logo está tudo certo. Está tudo certo. Eu vou fazer o que eu quero e depois eu sofro de amnésia. Eu falo o quê? Ah, eu não sabia que eu ia te fazer isso. Eu não sabia que ia te machucar. Eu não sabia. Então, você me perdoa? E aí surge o que no indivíduo, Danai? Complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. Que nada mais são manipulações da psique. Por quê? Porque quem perdoa, ele é o quê perante o perdoado? Ele é superior. Porque assim, eu perdoo. Sabe o que é? Eu compreendo você. Eu sei que você... Como aquela monja aqui não pede perdão, compreende. Ela compreende. O budismo compreende. Fala, que loucura. O que é compreensão? É complexo de superioridade. Porque o que eu estou fazendo com você? Ah, eu compreendo você, nós somos amigos. Para com esse negócio. Eu estou fazendo o quê? Eu estou te chamando de inferior. Ou eu estou, por ser esquizofrênico, eu estou criando uma ilusão e estou delirando em cima do meu complexo de superioridade, porque eu me coloco superior e falo o quê? Eu te perdoo. Você quer loucura maior? Você quer delírio maior? Você quer ilusão maior? Você quer complexo de superioridade maior do que construir um mundo bem melhor? Se o mundo foi feito para isso, é só um exemplo, Você entendeu o que acontece? Mas por que existe a atração dos iguais? Porque o que a pessoa quer? Ela quer satisfazer-se através de... Então é assim, se eu vou onde eu estou sendo acolhido, eu vou onde eu estou sendo abraçado, eu vou onde eu estou tendo perdão, e lá eu me sinto bem. Por quê? Porque eu estou enganando Deus. Só que aí, quando você chega com 70, 80 anos, o que acontece com você? Você não consegue mais enrolar. A tua consciência não dá mais para se enrolar. E o que acontece com essa pessoa? Surge o que nelas? Doenças. Portanto, muito cuidado com isso aqui. O que é perdão, então? O que é perdão? É um ponto difícil porque nós estamos mexendo com o que dentro da gente? Emoção. Nós estamos mexendo com emoção. É um ponto muito difícil. Por quê? Porque assim, as pessoas não querem ouvir, elas não querem ouvir que não existe perdão. Elas não querem ouvir. Porque o perdão para elas é um quê? É um acalanto da maldade a qual ela quis fazer para alguém. Por quê? Porque se foi um ato, se foi uma bobagem, se foi um ato que ela não imaginava, foi um ato, foi. O que ela vai fazer? Olha, desculpa. Não tem problema de fazer isso. Qual é o problema de você pedir desculpa? Mesmo sendo um sentimento de inferioridade. Eu estou... Portanto, eu prefiro falar, eu estou grato. E assim, olha, eu fiz isso, não sabia, eu não tinha no meu consciente isso, e a partir de agora, acabou. Porque o perdão é direcionar as pessoas para experiência. Através de que eu vou lá, peço perdão, ou então, o pono, eu agradeço, eu aceito, eu perdoo. Como assim?
Como assim, perdão? Você perdoa o quê? Você perdoa a tua inconsciência, você perdoa a tua falta de coragem de não reconhecer-se. O que você está perdoando? Aí tem outro segmento que fala que perdão é ter, olha a loucura. Se é ter, é temporal. Ter compaixão. O que é paixão? É uma emoção motivada pela não ou pela abnegação do eu. A paixão é uma ação motivada da abnegação do eu. Por quê? Quem está com paixão, ele faz o quê? Bobagens, não é assim? Ah, eu não sabia porque eu estava com paixão. Ou pior, eu estava apaixonada. Ah, que é outra furada, porque o A, você já sabe, o A está negando a paixão. Então assim, então ele não tinha. Então o que ele tinha? Delírios e ilusões. De imagens, de formas, pensamento que ele criou no sentimento que gerou uma emoção de complexo, de superioridade, de achar que ele faria com o outro o que ele quer. Quando dá errado, e para não ficar mal com você, o que eu peço? Sentimento de inferioridade e faço o quê? Perdão. Só que as pessoas querem ouvir isso. Por quê? Porque isso aqui já foi gravado. Isso aqui já está aonde? Na pituitária. Já está gravado na pineal. Já está gravado. Então isso para elas é o quê? Uma verdade. Para quebrar essa verdade, o que precisa acontecer? Segunda-feira do módulo 1, ela ter coragem. Ela entender isso aqui e começar a falar assim, o que é perdão? O perdão me leva para onde? Veja, imagina uma situação onde você chegou a 100% do consciente e da consciência. Existe perdão? Não existe. Portanto, quem é Deus? O que você tem feito com o que você chama de Deus? Com essa energia, com essa... O que você tem feito com isso? Você tem feito o quê? A todo tempo negado a existência. A todo tempo tenho negado a existência dele, através do perdão. Porque é uma forma de me eximir da responsabilidade do ato que eu fiz. E na hora que eu quero me eximir da responsabilidade, porque eu sabia que ia dar errado. Então, se eu sabia que estava errado, eu não quero ter consequência. Por não querer ter consequência, eu vou buscar o perdão. Mas não significa que a forma pensamento não ficou gravada no éter do que ele fez. E que o outro pode pegar e pode executar. Só que ele não quer ter esta responsabilidade. Logo ele busca na fuga psicológica o perdão. Dúvidas, pessoal? Eu ia falar que Pessoal da live, alguma dúvida? A parte de baixo. Não deixa de ser. Não deixa de ser. E esse negócio de ao se perdoar, você precisa se perdoar do que você fez? No auto-perdão. Qual que é a tua opinião? Como que você vê? Divino. A palavra perdão. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Fala mais alto, por favor. Mais alto, mais alto. A palavra perdão não é para doar também, significa doar. A etimologia da palavra significa doar também. A etimologia da palavra perdão significa dar. Dar espaço. Dar.
Doar. Abrir Doar. espaço. Abrir mão. Abrir mão. Então eu estou abrindo mão. Mas você está abrindo mão do quê? De ser comido. Você está abrindo mão do quê? Da responsabilidade. Da coisa. Você está abrindo mão da responsabilidade que você fez. Por isso que você está pedindo para o outro abrir mão. Eu quero que você abra mão da punição que você vai me dar. Muito claro. Ok. Entendi. Abrir mão da justiça. Eu estou pedindo para você. Você entendeu o que nós estamos fazendo? Não aplicar a justiça. É. Não aplicar a justiça. Na hora que eu peço perdão, por exemplo, eu te empresto 5 mil reais. O que você vai falar para mim? Marcos, vamos fazer assim, ó, eu te empresto 5 mil reais. Só que assim, ó, você vai me pagar em 5 parcelas de 1.000, tá bom? Aí eu pago a primeira, pago a segunda, não pago a terceira, a quarta e a quinta. O que você vai fazer? Falou, Marcos, e aí, grande, o que você está fazendo? E eu lá em casa estou falando assim, então, Márcia. Pô, mas Marcos, você falou que você ia pegar 5 mil para consertar as coisas, você foi lá e trocou o carro. Por que você fez isso? Ah, então, Leonardo, me perdoa. O que eu estou fazendo? Abra mão da justiça, porque eu menti para você. Logo, perdoar é abrir mão. Não é Deus. Eu estou pedindo para Deus não aplicar a justiça. Olha a loucura que eu estou fazendo. Uau. Obrigado. Entendeu? É simples. É simples. É difícil entender isso? Não é difícil entender. É duro conviver com a verdade. Aí é outra conversa. É assim, respondendo a tua pergunta, Leonardo. É assim. Alguém faz alguma coisa sem saber da consequência? Então por que ele pede perdão? Porque ele sabe que vai dar encrenca. Então o perdão é uma justificativa para ele dar um... E aí, é satisfez ou não satisfez? Fala. Não, pode perguntar. Isso que parece que a gente já tinha conversado outras vezes desse negócio de tem que se perdoar do que já foi, se é daqui pra frente, essas histórias, né? Eu sempre deixei claro, desde o início, do primeiro dia que vocês entraram, que é daqui para frente. Mas eu nunca falei que a consequência do que você fez vai deixar de existir. Isso já não aconteceu, vai O acontecer. que eu falei para você é que com a maior consciência, o que pode acontecer? As encrencas que você criou aqui atrás, você consegue arrumar. Mas a consequência vem. Não tem jeito, porque assim, não tem jeito, você fez. Nesse caso, o auto-perdão é para você não ficar se massacrando o tempo todo, mas... Não é para você ficar se chicoteando. Mas ter a consciência de que foi feito. que foi feito e vai ter uma E aí vem aquela aula, uma justiça. e aí vem aquela aula do remissão dos pecados. Que não é hoje que nós vamos falar, remissão dos pecados. É real? Lógico que é a remissão dos pecados. É uma forma de você abrir nós. Entendeu? Porque assim, ó, o que é a remissão do pecado rápido? Você vai lá e fala assim, ó, Márcia, eu fiz bobagem com você. Eu reconheci que eu fiz bobagem com você. Eu não estou pedindo para você me perdoar. Eu sei o que eu fiz para você. Eu sei a dor que eu gerei em você. E assim, ó, daqui para frente, eu vou fazer o máximo para corrigir o que eu fiz lá atrás. Pedir perdão, ela fala, não, legal, eu te perdoo, mas e aí, meu amigo, você me matou lá atrás. E aí? E aí? Pô, você me cortou um braço lá atrás, e eu? Você entendeu?
Tá, tipo, mas e aí? Não vai ter justiça então? Não, eu fui lá no padre, né, o cara falou que, então, eu estava tomando Gardenal naquela semana, esqueci de tomar, teve um surto psicótico, fui lá e matei a pessoa, perdão, não vou fazer mais. Você está maluco. O que o cristianismo ensinou para todo mundo? Essa porcaria de forma de pensamento. Todo mundo acredita. E todo mundo acredita que essa porcaria de perdão existe. Cegamente. Você entendeu? Só que ele não consegue entender que ele está comprando Deus com esse negócio de perdão. Então se ele pega e fala assim, se ele quer justiça divina, se ele quer ser reconhecido por Deus, não, está na hora de sair do jardim da infância. Está na hora de começar a virar gente grande. Para virar gente grande, você vai começar a entender que perdão é compra de consciência. E eximir-se da justiça que vai cair sobre você, sobre a responsabilidade do que você fez. Acabou. Ponto. Acabou. Dúvida? Tá bom. Dúvida, Francisco? Dúvida, pessoal? É uma aula fácil? Eu acho que é simples. Veja, o processo, como que funciona. Vocês já sabiam disso aqui? Não. Então, assim, o processo, como funciona dentro do cérebro, as conexões neurais, tudo bonitinho, tá? Tudo perfeito. Só que assim, vai te levar para onde? Para o perdão. Porque é uma emoção. Então, assim, meu amigo, se você realmente quer se iluminar, está na hora de você ter coragem. Você pegar e falar assim, olha, eu entendi tudo que eu fiz, eu entendi. E entendi também que eu não tenho tamanho para aguentar a pancada que vem, porque as bobagens que eu fiz é muito... Isso para mim está claro. Então vamos combinar o seguinte, daqui para frente, eu vou fazer o máximo para ampliar minha consciência. Para que, com a consciência ampliada, com o consciente na consciência, eu vou parar de fazer bobagens. Isso é uma coisa. E com a consciência ampliada, eu vou tentar ajustar os parafusos que eu soltei aqui. Mas não significa que não haverá justiça. Não é fácil aceitar isso aqui. Não é fácil. É fácil ir num centro espírita falar que você estava possuído pelo demônio, que o pai de santo na encruzilhada, que o não sei o quê, possuiu o outro, que fizeram um trabalho para você, que a mãe de santo que fez um trabalho, não sei, é mais bonito você seguir nessa linha, entendeu? Do que você pegar e falar assim, realmente eu era um psicótico, eu era um esquizofrênico, porque eu acreditei em delírios de um louco e embarquei na ilusão dele. E o que eu fiz na minha vida? Olha que coisa boa, você acordou agora. E ainda você tem vida. Então olha que coisa boa que está acontecendo com você. Você já pensou se você tivesse morrido sem ter acordado? Acreditando no maluco? Você tem noção? Olha que coisa boa, agora você é livre. Agora você respira livre, agora você pensa livre. Agora a gente vai começar a mostrar para você quem é Deus. Agora nós vamos começar a explicar algumas coisas. Tá bom? Mas assim, entenderam? Tá. Pessoal da live, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, perfeito. Perfeito. É uma aula simples, uma aula curta, uma aula prática, uma aula que a partir de agora você vai falar assim. A partir de agora você vai falar, meu Pai do céu, será que eu vou ter que pagar por tudo aquilo que eu fiz? Vou esquecer esse negócio de água e vou voltar para o perdão, que está mais legal ir no perdão, entendeu? É mais legal. Não é não. Facilita. Não é não, porque agora você já ouviu. Agora já era. Eu estava doido para me batizar lá na igreja. Então. Tá. Pastor. Obrigado, gente.